Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado aí. Diga, que legal que você veio. Que bom que você está aqui. Sua vida não será mais a mesma depois destes dias. Amém? Um dia me falaram isso, irmãos, eu não acreditei. Um dia, 7 anos atrás, numa conferência de 6 dias, me falaram isso desde o primeiro dia. Sua vida não será mais a mesma depois desses dias. Eu não acreditei, mas era verdade. Pode se assentar, querida. Glória a Deus pela sua vida. Eu não acreditei, mas era verdade. Eu já tinha uma revolução no meu espírito acerca de tantas coisas. Eu já tinha no meu espírito, sabe, um lugar de crise que Deus tinha me colocado. Por entender algumas coisas, algumas situações do reino, por entender chamado, por entender vocação, por entender a movimentação de uma igreja que é relevante, que manifesta, que estabelece o reino. E eu buscava por algo além, eu buscava por algo maior, eu buscava por alguma coisa que fizesse sentido. Até que num lugar, irmãos, numa conferência como desses dias, o Senhor girou uma chave no meu espírito. O Senhor abriu um portal no meu coração, no meu entendimento. E minha vida nunca mais foi a mesma. E eu já era crente, né, vamos dizer. Mas às vezes a gente é crente, mas não é filho. Eu já caminhava com o Senhor, eu já era até pastor. Nesse tempo, há 7 anos atrás, eu já era até pastor. Mas algo, sabe, faltava dentro de mim. E até que em dias como esse, num lugar específico, debaixo de uma palavra poderosa, Deus começou a mudar o meu destino, começou a mudar a minha vida, começou a pontuar a minha história, tudo aquilo que eu iria fazer, como fazer, aonde fazer, e as coisas começaram a fazer sentido. Amém? E eu penso que não será diferente na sua vida. Em nome de Jesus, é isso que nós profetizamos para você nesses dias. Como diz o apóstolo Luiz Hermínio, que você nunca mais se recupere. Que você nunca mais se recupere dessa conferência. Estou muito feliz pela sua presença aqui, né? Nós somos os anfitriãos que estamos recebendo vocês, né? O Mevan Uberlândia, Mevan Araguari, né? As igrejas locais aqui. E muito bom, irmãos, tê-los conosco. Que Deus continue falando ao seu espírito ainda nessa manhã, né? Nós vamos até 1h e à noite começamos às 19h30, amém? 19h30 nós estamos aqui, né? Como diz o pastor Luiz, bebendo todas. Estamos aqui no espírito, conectados com aquilo que Deus vai estar fazendo. Foi muito forte tudo que aconteceu aqui desde quinta-feira, né? Quinta noite, ontem pela manhã, ontem à noite, né? Como diz o pastor Luiz, nós até nos perdemos um pouco. Mas Deus está no controle, irmãos. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Quero compartilhar um entendimento com você nessa manhã. Eu tenho deixado, irmãos, o apóstolo Luiz Hermínio, que é um apóstolo da ativação, que é um apóstolo do despertamento, né? Se mover da forma como ele se move. Ele tem nos ativado nesses dias, nos despertado. É como se fosse, né, uma chacoalhada, como se fosse mesmo um destravar no espírito. E eu tenho entrado naquilo que o Senhor me chamou como um homem de fundamentos,
para colocar algumas coisas para que você possa pensar, para construir junto com você um entendimento. Foi para isso que Deus me chamou hoje. Nós, nos movemos apostolicamente, mas o nosso chamado inicial nos ministérios é o ensino, é o dom ministerial de ensino, de mestre. E nós temos nos movido pontuando algumas coisas, assim como fizemos ontem, começamos a pensar ontem sobre uma humanidade. Quantos estavam aqui ontem pela manhã? Uma minoria. Você que esteve aqui ontem, nós falamos sobre uma humanidade que precisa ser desenvolvida pela espiritualidade. Porque muitas vezes nós nos tornamos tão espirituais, nos tornamos ou nos achamos tão espirituais, que carregamos algo tão grande do Senhor. E como pastores, como líderes, como homens e mulheres que somos, nós nos movemos no Espírito. E então nós pregamos, então nós ensinamos, então nós discipulamos pessoas, às vezes nós pastoreamos até pastores, temos uma rede de relacionamento, temos às vezes várias igrejas, às vezes temos uma grande igreja, só que aquilo que carregamos, que entendemos como ser espiritual, não toca a nossa humanidade, não nos faz aperfeiçoados como gente. E às vezes nós somos, mega pregadores, mega palestrantes. Nós saímos da nossa igreja, viajamos às vezes para ensinar sobre o Espírito Santo, para ensinar sobre dons, para ativar a igreja, para ensinar sobre finanças. Só que esse dom que nós ensinamos não toca a nossa carne e a pessoa que somos. Porque às vezes nós somos bons palestrantes, bons pastores, mas somos maus maridos, más esposas. Às vezes nós temos falhado numa missão de pai e nós temos ganhado uma grande multidão na nossa igreja e perdido nossos filhos. Às vezes estamos com a igreja cheia, mas a nossa família está sendo perdida. Estamos com a igreja cheia, mas nosso casamento está indo embora. Estamos com a igreja cheia, ganhando um monte de jovens, mas os jovens de casa, os adolescentes de casa, os nossos filhos, não querem saber de nada com Jesus. Por quê? Porque a sua mega espiritualidade, dentro daquilo que você ministra, não é aquilo que sua família vê em casa. Ou seja, você se tornou mega espiritual, mas você não aperfeiçoou a humanidade, o homem que você é. E nós falamos aqui então que Jesus, Ele foi o homem mais espiritual, mais cheio de Deus, porque Ele era Deus. O homem mais santo, mais perfeito, mas também Ele era o mais humano. Ele também era o mais humano. Então, quanto mais espirituais nós nos tornamos, mais humanos precisamos ser. Mais perto de gente precisamos andar. Mais tocar o coração de pessoas nós precisamos tocar. Aí nós falamos de Isaías 9. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E nós falamos que esse é um texto tão conhecido, mas tão pouco entendido. Porque fala de um menino que estava nascendo. Esse menino nasceu do ventre de uma mulher humana chamada Maria. Então esse menino é o menino da Maria. Só que o próximo versículo diz: um filho se vos deu. E esse filho é o filho de Deus. O menino de Maria era Jesus, mas o filho de Deus era o Cristo. Então o filho, ou seja, o Messias, o Cristo, sempre esteve pronto. Mas o menino não estava pronto. Por quê? Porque ele precisava se tornar um homem. E por isso que Hebreus diz que pela obediência, que pelo sofrimento, ele teve que aprender a obedecer. Uau! Aí você pensa assim, como que o Filho de Deus precisa aprender alguma coisa? Se Ele é Deus, como que Ele precisa pelo sofrimento? Hebreus diz que pelo sofrimento Ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Como o Filho de Deus precisa aprender alguma coisa? Deus não é onisciente? Sim ou não? Deus não é onipotente? Sim ou não? Deus não é onipresente? Sim. Então como que Deus tem que aprender alguma coisa? Porque
Cristo não é Deus? Então como é que ele tem que aprender alguma coisa? Não é o Cristo que tinha que aprender. Era o menino, Jesus. Amém? Estão entendendo? Porque o menino Jesus fala da humanidade do Cristo. Fala de um homem que carregava uma essência, uma missão. E foi isso que nós falamos. E esses dias, irmãos, foi falado tanto de amor, amor, amor. E eu fiquei até impactado, já estou amando mais que tudo. Estou exalando amor. Amém? Você está assim também? Você está feliz, irmão? Deus nos chamou, querido, para sermos felizes. Deus nos chamou, irmãos, para sermos, sabe, para estarmos completos nele. A paz que excede a todo entendimento possa guardar o seu coração. Então esses dias foi falado tanto de amor. E eu queria mostrar algo para você. Que você precisa entender e que é muito importante. Então não se trata, irmãos, de uma palavra para que você, nesse momento agora, especificamente seja ativado. Mas que você entre no entendimento. Por isso que você precisa pensar comigo nessa manhã. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, nós adoramos o teu nome, te louvamos, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Agora, Pai, em nome de Jesus, ativa a nossa mente, ativa o nosso coração, toca o nosso espírito, libera, Deus, o nosso entendimento, toma cativo os nossos pensamentos, a tua obediência. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Então abre aí em Hebreus 1, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Vamos entender, há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados, aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Mas nesses últimos dias, Deus está falando não mais por meio dos profetas, nem mais por meio da lei, mas Ele está falando por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Diga assim comigo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Agora eu pergunto para você: quem é o herdeiro de todas as coisas? Quem é o herdeiro de todas as coisas? Diga comigo: o Filho. Então eu queria que você começasse a entender algo comigo. Eu e você, nós não somos o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas é o Filho. Pastor, mas eu posso ser também? Sim, você pode, se você estiver nele. Porque o negócio, eu vou botar, irmãos, sabe, uma pulga atrás da sua orelha. O negócio de Deus, o compromisso de Deus, não é comigo e com você, é com o Filho. E eu vou mostrar, eu vou provar isso para você nessa manhã. O negócio de Deus, o compromisso de Deus é com o Filho. Então diz assim o texto: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro, por meio de quem fez o universo. O Filho, não sou eu, não é você, não é a igreja. O Filho, com letra maiúscula, o Filho de Deus, é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o brilho, é a luz, e a expressão exata do seu ser. Quem é a expressão exata de Deus? Diga assim comigo: não sou eu, não é você, não é a igreja, é o Filho. E eu quero que você entenda isso nessa manhã. Nós vamos caminhar por alguns textos e nós vamos fechar em algo muito profético,
Diz assim: Ele, o Filho, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ou seja, se assentou à direita do Pai, de Deus, da majestade, tornando-se então superior aos anjos, quanto o nome que herdou e superior ao deles. Olha o verso 5. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, e hoje eu te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Veja o verso 5, irmão. Qual foi dos anjos que Deus falou para ele alguma vez: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei? Qual foi o anjo que Deus falou: Eu serei seu pai, e você será o meu filho? Deus está dizendo: não existe. Para quem que Deus falou isso? Para o Amém. Me deixa sozinho não, irmão. Deus falou isso para o Filho. Então esse texto de Salmos 2, que diz: Pede-me, e te darei as nações por herança. Tu és meu filho, eu te gerei. Esse filho não somos nós. Esse filho é Ele, Jesus. Mas eu posso pedir ter as nações por herança, sim, se eu estiver nele. Porque as nações por herança não é um patrimônio da igreja, não é um patrimônio dos homens, é um patrimônio do Filho. Remandará labanás. As nações da terra por sua possessão, não é e nunca foi um patrimônio da igreja. Não é um patrimônio dado aos homens, é um patrimônio dado ao Filho. Tu és meu filho, tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não foi isso que o Senhor falou? Não foi isso que o Senhor falou para Jesus quando ele foi batizado no Jordão, abriu o céu e diz assim: Tu és. A Bíblia não falou: vocês são os meus filhos amados, não, diz: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vai entendendo? Olha só. E a palavra vai falando, em tantos textos, em tantas passagens. A palavra vai falando conosco. Colossenses 1,13 diz assim: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado? Quem é o Filho amado? Jesus, é o Senhor. A palavra diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Mateus 11:27 diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está falando em Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Coloque seus olhos aí no texto e veja se está dizendo assim: todas as coisas nos foram entregues. É assim que está escrito? É assim? Todas as coisas me foram entregues. Então todas as coisas não foram entregues aos homens, foram entregues ao Filho. Todas as coisas não foram entregues à igreja, foram entregues ao Filho. Salmo 2:7, acabamos de falar aqui: proclamarei o decreto do Senhor. Ele, Deus, me disse: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como a tua possessão. Nós estamos sendo redundantes aqui, mas você precisa captar isso. Para quem foi dado as nações da terra? Para o Filho. Por quê, irmãos? Porque Ele é o resplendor da glória de Deus.
porque Ele é a expressão exata do seu ser. A palavra diz que por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Uau! Aí você pode dizer assim: não, pastor, mas nós entendemos em Efésios 1:4 que Ele nos elegeu nele, e esse que está sendo eleito sou eu. Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem certeza? Acabe de ler o versículo. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E você vai entender quem é o amor do Pai, que é aquilo que tanto falamos aqui nesses dias. Então, Ele nos elegeu no Filho, porque, irmãos, fora do Filho, Deus não reconhece nada. Fora do Filho, Deus não reconhece ninguém. Fora do Filho, nada existe para Deus. Fora do Filho, nada se movimenta. Se você ver João 1:3, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo começou a existir por Ele. Se você ver João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aí, pastor, Deus amou o mundo sou eu, e Deus me amou. O mundo de tal maneira, que deu seu Filho, para aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna. Então o amor que Deus teve pelo mundo, teve pelo Filho. Sabe para que eu quero mostrar para você algo aqui nessa manhã, irmãos? Para você entender que esse amor que nós temos falado aqui desde quinta-feira, entender que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu tenho que amar a Deus, é um mandamento. Estamos lendo Deuteronômio aqui desde quinta-feira. Mas o que é esse amor? Como é que eu amo a Deus dessa forma? Algumas pessoas já vieram me perguntar aqui desde quinta-feira: pastor, eu quero amar a Deus, assim como está sendo pregado aqui nesses dias, mas como é que é esse amor? Como é que eu faço para amar a Deus? E eu falo: irmãos, não vem de você, está no Filho. Isso não pode sair de mim, isso não pode partir de mim, porque o amor, você vai entender aqui nessa manhã, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Deus é amor, e Jesus é a expressão completa do Pai. Só que o amor não é um sentimento, é isso que eu quero dizer para você nessa manhã, para que você comece a entrar nesse lugar, o amor não é um sentimento, eu tenho que amar a Deus, o amor é uma atitude. Que atitude que é essa? Vamos lá. Voltamos a Hebreus, capítulo 1, lá no início, onde começamos a nossa palavra nessa manhã. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias formas e maneiras, aos nossos pais e aos nossos antepassados. Ele falou por meio dos profetas, Ele falou por meio da lei, mas agora Ele fala pelo Filho. Então, irmãos, se o Filho é quem fala conosco, nós precisamos entender aquilo que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Nós precisamos entender que ali estava Jesus, a graça, o centro, e de um lado Elias, de outro lado Moisés, de um lado a lei, de outro lado os profetas. E um vira para Jesus, o outro também vira. E o Senhor diz assim: este é o meu filho, de novo amado, a Ele ouvi. O que Deus estava falando, irmãos, naquele monte das transfigurações, dizendo: agora não é mais o misticismo da profecia, não que ela tenha terminado,
Mas não consiste a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa movimentação como igreja, não consiste mais só na movimentação mística de uma profecia. Agora nós não podemos nos movimentar mais também como igreja na legalidade da lei, porque a lei é mosaica, a lei veio por Moisés, mas agora ele fala por meio do Filho, e o Filho está dentro de vós pelo Espírito. Então algo está falando conosco. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o que Deus está fazendo hoje, irmãos, é um retorno às origens. Muita coisa na nova aliança, quando a gente pega Mateus, Marcos, Lucas, começa a ler os evangelhos, você vai ver um monte de coisa acontecendo. Aí Jesus chega e diz assim: mas no princípio não foi sempre assim. Se no princípio não foi sempre assim, eu quero saber como era no princípio. Porque se Jesus está falando isso, o modelo é o princípio, não é agora. Mas Moisés fez isso, por exemplo, quando fala-se de divórcio. Mas Moisés fez isso. E Jesus chega, mas no princípio não foi sempre assim. Ou seja, irmãos, então Jesus está falando, vamos examinar com cuidado a lei. Porque existia uma vontade de Deus no princípio de todas as coisas. E se você for pegar profundamente, você vai ver, Gabriel, que não se fala sobre isso só sobre divórcios. Em outros assuntos o Senhor está falando, no princípio não era assim que funcionava. Aí você vai ver então, irmãos, e começa a entender. Quando começa a lei começa em Moisés. A lei, os mandamentos, as pedras. E você vê ali o livro de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, você vê a lei funcionando. Mas quer ver como é que era no princípio? Um homem que já foi falado aqui nesses dias, seu nome é Abraão. Olha só o que diz Gênesis 26, para você entender o que eu estou falando. O que é Deus falar pelo Filho. Gênesis 26 diz assim, Gênesis 26 verso 4 diz assim: tornarei os seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu, e lhes darei todas estas terras, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Olha só, verso 5, porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, guardou meus mandamentos, guardou os meus decretos e guardou as minhas leis. Uau! Agora eu pergunto para você, quais decretos, quais mandamentos, quais as leis, porque elas não existiam? Ou você já viu, no tempo de Gênesis, alguém registrando uma lei, alguém trazendo para o povo dizendo, vocês têm que fazer isso, isso aqui agora? A lei que Abraão cumpriu, os decretos que Abraão cumpriu, os estatutos que Abraão cumpriu, é aquilo que Deus falava no seu espírito, é aquilo que Deus falava no seu interior, e este é o princípio. Este é o princípio. Nós temos um princípio ainda mais remoto, que é Adão, que também ouvia do pai, só que teve um momento que ele resolveu não ouvir mais. Mas por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele entra então, e ele vai ouvindo, eu quero dizer para você, irmãos, esse é o momento de nós ouvirmos o Filho. Nós não vamos descartar os profetas, nós não vamos descartar a lei, não é disso que eu estou falando, mas nós precisamos ouvir o Filho, e aquilo que o Filho está dizendo, vai além dos profetas, vai além da lei, e por isso que aquilo que nós estamos entendendo nesses dias, algo que tem sido falado é, o que nos trouxe até aqui, não vai nos levar adiante. E você diz, é a palavra, sim, é a palavra. A palavra que tem a profecia, a palavra que tem a lei, mas a palavra também diz, agora
Agora, não é somente a lei, não é somente os profetas. Agora, Deus fala pelo Filho. E aquilo que o Filho está falando vai além. Vai além da profecia, vai além da lei. E eu preciso ouvi-lo. Por quê? Porque Deus não reconhece nada fora do Filho. Você está entendendo isso? Isso é voltar ao princípio. É você ter, irmãos, algo dentro de você clamando e falando e dizendo. É como o pastor Luiz dizia que no momento da vida dele em que as coisas estavam, sabe, acontecendo, ele fazendo aquele tanto de coisa, é assim realmente que acontece, irmãos. Eu acho que no melhor momento da minha vida, quando estava tudo perfeito, a minha família perfeita, a minha casa que o Senhor nos deu construída, nossos filhos nascendo, eu trabalhando naquilo que Deus tinha me dado para fazer, exercendo a minha profissão, trabalhando na clínica, trabalhando no exército, fazendo os meus cursos, as minhas pós-graduações. Foi o tempo da minha vida, irmãos, que parece que as coisas mais deram certo. O tempo da minha vida em que mais eu ganhei dinheiro. E o tempo da minha vida que eu amava Jesus e estava lá, dando um cheiro nele todos os dias. Mas existia um vazio. E aí então vamos para a lei, vamos para a profecia, mas existia um vazio. E aí vamos estudar, vamos entender, mas existia um vazio. E aí então vamos para seminários, vamos ler livros, vamos procurar algumas coisas, mas existia um vazio. Por quê? Porque o Filho precisa ser ouvido. E o Filho disse, não, para tudo. Vamos começar de novo. Vamos entrar naquilo que eu coloquei você, que eu te chamei você, que você nasceu para fazer. E é o momento da caminhada de todo homem, irmãos, de começar a deixar algumas coisas, a renunciar a algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo. Veja isso. No Evangelho de João, João capítulo 15 diz assim. João 15 diz assim. Como o Pai me amou, João 15, 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Como o Pai me amou. Quem o Pai amou? O Filho. Irmãos, isso é importantíssimo entender. E a Bíblia está carregada disso. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneça no meu amor. Então quem amou você não foi o Pai, foi o Filho. Como o Pai me amou, porque eu sou o escolhido do Pai. Eu sou o preferido do Pai. Eu sou o eleito do Pai. Eu sou a glória do Pai. O Pai criou todas as coisas por mim. E sustentou todas as coisas por mim. E elegeu vocês em mim. E tudo que vocês podem fazer e ser é em mim, porque o Pai me amou e Ele me deu todas as coisas. Como o Pai me amou, Jesus falou, eu também vos amei. Eu quero que você entenda, irmãos, o que é amor nessa manhã. Como o Pai me amou também, vos amei. Agora, olha o verso 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Pronto, aqui é a chave. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, irmãos, quando que eu permaneço no amor do Filho? Quando eu consigo ouvir e obedecer os seus mandamentos. Esses mandamentos não são a lei, nem os profetas, os meus mandamentos. Não é os mandamentos de Moisés. Não é os mandamentos de Elias.
os meus mandamentos. Por quê? Porque no passado Ele falou aos pais, pelos profetas. No passado Ele falou aos nossos pais, pela lei. Mas hoje, Ele mesmo, o Filho, fala em você. E quando Ele fala em você, Ele estabelece a sua vontade. E quando você ouve a sua voz e cumpre a sua vontade, você permanece no seu amor. Então não é questão de você sentir, eu quero amar a Deus. É questão de você ouvir a sua voz e obedecer a sua vontade. Por isso que temos tanta dificuldade de entender isso. E você vai poder explicar melhor para algumas pessoas que chegam na sua igreja, um amigo, um familiar, uma ovelha sua da igreja, um filho espiritual que chega e diz: pastor, mas Deus não me ama. Por que Deus está deixando acontecer tudo isso na sua casa? Você vai dizer: Deus não te ama, Deus ama o filho. E a pessoa, A Bíblia diz que Deus ama o filho, porque Deus não reconhece nada fora do filho. Deus não me ama, não, Deus ama o filho. Mas o filho te amou, e você entrou no amor do filho. E se você ouve a sua voz e obedece o seu mandamento, então você permanece nesse amor. Mas se você deixou de ouvir e saiu dos seus mandamentos, você saiu desse amor. E então, irmãos, vou falar uma coisa para você, você pode até me julgar, não tem problema. Deus tem nos dado entendimento de algumas coisas e a gente quer entrar nisso, irmãos, que são coisas realmente que... Então Deus só te vê pelo Filho. O amor de Deus é incondicional pela sua vida. Não, o amor de Deus é incondicional pelo seu Filho. Então, porque o amor de Deus parece não funcionar na minha vida algumas vezes, porque eu saí do Filho, e o Senhor só enxerga o Filho, não enxerga eu. Você consegue entender isso? Vou falar uma coisa que você pode, sabe, até se... Deus, irmãos, Ele vê, Ele conhece, e Deus está zelando para que as coisas entrem no rumo, mas Deus não está desesperado por pessoas que estão morrendo, por crianças que estão morrendo, por coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque tudo isso acontece fora do Filho, e Deus só reconhece aquilo que está no Filho. Por isso que essas coisas não desesperam a Deus, porque Deus só reconhece tudo aquilo que está no Filho. Você está entendendo isso? Por que que no meio da igreja, irmãos, existe tantos, sabe? No meio da igreja, no mundo, tantas fobias, tantos medos, tanta insegurança, tantos temores. Porque, querido, o amor de Deus, Ele está ligado à sua palavra. Vem cá, minha esposa, vem cá. Pastora Karine, minha esposa. Eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa. E fruto desse amor, saiu Heitor e Helena, que são as coisas mais preciosas, depois do Espírito Santo, que temos na vida. Um simples sorriso do nosso Heitor, da nossa Helena, nos cura, nos liberta, reinicia, sabe, reinicia o processador, limpa o HD. O sorriso de um filho, irmãos, sabe, tira um pai da depressão. Um eu te amo de um filho tira um pai de um lugar de morte. Por isso que paternidade é tudo. Porque quando o Heitor vem, olha para mim e diz: pai, está acontecendo alguma coisa? Não fica assim, eu te amo, não está acontecendo mais nada, filho, está tudo certo. Porque isso nos dá esperança para continuar. Isso nos dá esperança para avançar. Nós nos amamos.
E fruto desse amor saiu Heitor e Helena. Então Heitor e Helena foram enxertados nesse amor. O amor que a Bíblia fala é o amor de um pai para com um filho. Deus amou o filho e o filho amou o pai. E nós fomos enxertados nesse amor. Não dizia a respeito de nós, dizia a respeito de um pai para com o seu filho. Porque Deus amou o seu filho e o seu filho amou o seu pai. E nós estamos sendo enxertados nesse amor. E enquanto estamos nele, obrigado, meu amor, estamos protegidos. Você está entendendo isso? Abra sua Bíblia comigo. Ah, Jesus. Te amo, Espírito Santo. 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 Te amamos, por Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Sim, Jesus! Aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Louvamos a Ti, Jesus. Louvamos a Ti, Jesus. Eu somente permaneço no Seu amor se permaneço em obediência à Sua voz e aos Seus mandamentos. Eu sei que isso, irmãos, torna as coisas um pouco mais difíceis agora. Porque não se trata apenas de um sentimento, se trata de uma atitude. Se trata de uma habilidade em primeiro lugar. Diga comigo, trata-se de uma habilidade. A habilidade em ouvi-lo. E depois, diligência em obedecê-lo. Uau! Eu somente permaneço no seu amor se permaneço em obediência à sua voz. Ah, Deus, eu não sinto seu amor. Quantas pessoas já disseram isso para você? Ou quantas vezes você já disse isso para o próprio Deus? Quantas vezes você já disse isso para o seu pastor? Eu não me sinto amado. Eu não me sinto amado por Deus. E entender isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu não me sinto amado por Deus, é porque Deus não te ama. Deus ama o Filho. E para que eu possa sentir o amor de Deus por mim, eu tenho que entrar no Filho. Não é eu amar o Filho, é eu entrar no Filho. Porque Deus vai me amar por meio do Filho. Quando eu entro no Filho, o amor que o Pai tem pelo Filho é o amor que o Pai vai ter também por mim. Então eu posso sentir o amor de Deus, porque estou no seu Filho. Então eu tenho que dizer para essa pessoa: eu não me sinto amado. Eu vim de um complexo de rejeição, meus pais me deixaram, meus pais me abandonaram. E eu não me sinto nem amado por Deus, porque Deus não te ama, Deus ama o Filho. E como eu entro no amor do Filho? Aquele que ouve a minha voz e me obedece, esse
permanece no meu amor. Então, para que eu sinta o verdadeiro amor do Senhor, para que eu experimente o verdadeiro amor do Senhor, eu preciso, irmãos, ter a habilidade de ouvi-lo e a diligência de obedecê-lo. E isso, irmãos, são algumas chaves na palavra. Deus amou todo mundo, mas amou por meio do Filho. E o desejo do coração do Pai é que toda criatura, todos aqueles que Ele criou, toda criatura se torne filho. Mas isso não está condicionado à vontade de Deus. Eu quero. Está condicionado, irmãos, a nós entrarmos no seu Filho. Você está entendendo isso nessa manhã? Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: olha os textos, você vai entender melhor. Efésios 2, 1 diz assim: vós, ou vocês, Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, irmãos, aqueles que vivem na desobediência, e isso não quer dizer daquele que está fora da igreja, porque tem muita gente na igreja em desobediência. E isso agora não tem separação de quem tem microfone na mão e de quem não tem. Quem está no púlpito em cima e quem está embaixo não. Pode ser o apóstolo, pode ser o bispo, pode ser o pastor, pode ser o querubim. E pode estar em desobediência. E às vezes não é uma desobediência à lei e os profetas, é uma desobediência ao Filho. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso, que depois desses dias, você vai ter que tomar algumas decisões na sua vida. Porque talvez você esteja em desobediência. Não, eu cumpro a lei, eu cumpro a palavra, eu cumpro os profetas. Mas agora Deus está falando por meio do Filho. E às vezes eu estou em desobediência ao Filho. Aquilo que Deus tem falado, cara, sai daí. Cara, faz assim. Homem de Deus, mulher de Deus, filho meu, filha minha, faz assim, age assim, se move assim. É o Filho falando no nosso espírito. Mas eu estou preocupado com tanta coisa, e eu vou procurar até respaldo na Bíblia. Vamos dizer aqui o que a Bíblia diz. E eu não estou, irmãos, querendo menosprezar a palavra de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Não coloque palavras na minha boca e não me interprete mal aquilo que eu estou ministrando. Mas eu vou para a palavra, encontrar um lugar e tal, e tal, e tal. Mas eu quero dizer para você, que a palavra ela permanece, que a lei permanece. Nós estamos hoje, sabe, de uma forma, vivendo a lei de uma outra maneira, mas ela não foi abolida. Jesus falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, mas eu estou dizendo que existe algo além. Então não adianta eu procurar somente na lei e nos profetas, eu preciso ouvir o Filho. Eu preciso ouvir o Filho. Por quê? Porque quando eu tenho a habilidade de ouvir o Filho e diligência em obedecê-lo, eu permaneço no seu amor. Deixa eu te dizer uma coisa, porque no meio da igreja, irmãos, no meio da igreja, existe tanta gente com bipolaridade, com depressão, com angústia, com gastrite, com taquicardia, com ansiolítico, com antidepressivo, desesperado, com fobias, com medos, com depressões. E vou te dizer, sou pastor e tenho autoridade para dizer isso, na mesma proporção do mundo,
Nós temos dependentes químicos na igreja na mesma proporção do mundo. E talvez você aqui dentro hoje seja um deles. E eu não estou aqui julgando você, eu quero que você entenda algo. Nós temos dependentes químicos, estou dizendo de medicamento, de drogas lícitas. É isso que eu estou dizendo. De ansiolíticos, de antidepressivos, de psicotrópicos. Nós temos tudo isso na mesma proporção que temos fora, temos na igreja. Mas na igreja não está só aqueles que Deus ama o Filho. Você precisa entender isso. E para que eu permaneça no seu amor, eu preciso ter a capacidade de ouvi-lo e obedecê-lo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Aí nós vamos para a terapia, vamos para a cura interior, e não sou contra nada disso, vamos para a libertação, e nós vamos para isso, e vamos para psicólogo, e vamos para psiquiatra, e vamos fazer tudo que precisa. Mas às vezes a única coisa que vai resolver o seu problema, do medo, da fobia, é parar para ouvi-lo e obedecê-lo. Porque quando você para ouvir e obedecer, você permanece no seu amor. Você é aperfeiçoado no seu amor. E o aperfeiçoamento do amor de Deus é a única coisa que lança fora todo. O aperfeiçoamento no amor de Deus é a única coisa na sua vida capaz de lançar fora todo. Quem teme, irmãos, quem se move em temor, quem se move em fobia, quem se move em desespero, vou dizer para você uma coisa, irmãos, vou desafiar você que é um servo de Deus, não tem coragem de entrar num avião, você tem fobia, não é do Senhor, porque Deus quer te levar às nações. E tem gente que fala, Deus me chamou para as nações, mas quer ir para as nações de bicicleta. Quer ir para as nações de bicicleta. Tem gente que fala, Deus me chamou para as nações. Só que as nações, irmãos, tem muitos lugares, só que não entra num elevador para subir. Sabe por quê, irmãos? Fobia, medos. Eu quero dizer, todo mundo que se move em fobia, em medo, não está sendo aperfeiçoado no amor. Porque o aperfeiçoamento de Deus, quando eu permaneço nele, em Cristo, ele lança fora todo o medo. Então eu posso ir em qualquer lugar, falar sobre qualquer coisa, olhar qualquer pessoa nos olhos, enfrentar qualquer problema, ver qualquer pessoa, desculpar e perdoar qualquer pessoa. Porque eu fui aperfeiçoado no amor. Só que para eu ser aperfeiçoado no amor, não é hoje falar, eu quero te amar, e estou sentindo que estou amando. Não é tão fácil assim. João, Evangelho de João, vou ler de novo para você ver que não são as minhas palavras. João 15:9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam, não entrem, não passem, permaneçam no meu amor. Então, irmãos, a ponte que liga você ao Pai, aquilo que insere você no amor de Deus, é o amor do Filho. Verso 10, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E lembrando que esses mandamentos, irmãos, não é necessariamente a lei e os profetas, é ouvir o Filho. E às vezes você está querendo achar na lei e nos profetas algo que o Filho disse, mas o Filho não está falando ali algumas coisas que ele está falando especificamente para você, no seu testemunho interior, dentro do seu coração, e que você vai precisar obedecer. Nós lemos aqui Efésios 2,
Quero ler de novo Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vai dizer aí em Efésios 2:1, irmãos, que numa ordem, ou seja, numa movimentação em que os desobedientes se movem, isso para Deus é morte. Então Deus não vê mortos, Deus só vê os vivos. Então todos aqueles dentro da igreja ou fora dela, em cima do púlpito ou debaixo dele, dentro ou fora, em qualquer lugar, que se movem em desobediência, não necessariamente a lei e os profetas, mas também aquilo que o Filho está dizendo, está, segundo Efésios 2, em morte. Por quê? Porque não permaneceu no amor do Filho. Então Deus não te vê, e Deus não me ama tanto, então por que acontece isso? Está vendo a resposta? Quantas pessoas chegam para mim aqui nessa conferência, chegou, pastor, eu não sinto o amor de Deus. E eu falei, filho, porque o amor de Deus está atrelado, conectado, ligado a ouvir a sua voz e a obedecer. Pastor, mas e os pecadores, os perdidos e todo mundo, e como é que fica a graça? Jesus morreu para que todo aquele que nele cresce tivesse vida. Jesus morreu, irmãos, para habilitar esse amor. Por isso que o meu e o seu papel é pregar o evangelho a toda criatura. Por isso que o meu e o seu papel é aquilo que o pastor Luiz falou aqui, é sair e pregar o evangelho a toda criatura. Esse sim é o papel da igreja. Por quê? Porque Deus ama toda criatura? Não, Deus ama o Filho. Mas o Filho morreu por nós. Porque quem nos amou foi o Filho. E agora quando nós saímos e fazemos o nosso papel como igreja, e apresentamos o Evangelho, aquele que o recebe, começa a e a entender e a obedecer, e ele é conectado ao amor do Filho, e o Pai o reconhece. Aleluia. Então, irmãos, o que eu preciso entender para a gente ir terminando? O que eu preciso entender? Filipenses 4:6, abre aí. Filipenses 4:6. Não estejam inquietos, ansiosos por coisa nenhuma. Eita. Como é que a gente faz com a palavra, hein, irmão? Nesse tempo que vivemos, não estejam inquietos, ansiosos por coisa nenhuma. Antes, em oração e súplica, seja colocado tudo diante de Deus. E o que diz? Aí Deus vem, depois da sua oração e da sua súplica, e tira você da luta, não é isso? É ou não é? Não é. Não é. Eu não fico ansioso, eu não fico inquieto, eu não fico cheio de medo, de fobias, de desespero, eu não fico. Porque eu coloco diante do Senhor as minhas lutas, as minhas crises, as minhas dores, e Deus vem e resolve. Não, irmãos, está escrito assim, ó, no próximo versículo. E a paz que excede a todo entendimento vai guardar o seu coração. E a paz que excede a todo entendimento vai guardar o seu coração. Olha só, e também a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo é nele, por meio dele. É ele quem o Pai reconhece. Então o Senhor vai falar assim: eu vou te colocar num lugar de paz. E essa paz, nós falamos ontem, não é a paz que o mundo dá. O Senhor diz: eu deixo-vos a paz, não a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, irmãos, eu estou em paz, essa paz é sentimento, estou de boa, estou tranquilo. Mas a paz que Deus dá, é te manter no amor do Filho.
aonde a voz dele é sempre audível para você. Ontem eu não quis completar isso. Lembra que eu falei que a paz que Deus dá é você entrar num lugar? Esse lugar é o amor do Filho. E quando eu não fico ansioso, não fico desesperado, não fico cheio de fobias e de medo, de desespero. Por quê? Porque antes eu coloco todas as minhas petições e súplicas diante do Senhor. O Senhor me mantém, irmãos. Se eu estou ouvindo e obedecendo, o Senhor me mantém num lugar. Esse lugar é o amor do Filho. E no amor do Filho eu ouço a sua voz e entro em paz. Está tudo despedaçando, desmoronando, se acabando ao meu lado. Mas eu estou no amor do Filho. Mas eu estou no amor do Filho. Parece que tudo, sabe? Perdi o emprego. Meu filho está doente. Sabe, a igreja parece que, sabe, o pastor está estranho. Mas eu permaneço no amor do Filho. E quando eu permaneço no amor do Filho, a paz que excede a todo entendimento guarda o meu coração, irmãos, e os meus pensamentos. Não é só coração. Os meus pensamentos nele. Experimentar o amor de Deus é uma experiência real. Experimentar o amor de Deus é uma experiência real para aqueles que permanecem nos seus mandamentos. Então, se alguém quiser saber o quanto Deus lhe ama, então se alguém quiser experimentar verdadeiramente o amor de Deus, isso só será possível se ele estiver no Filho. E isso resolve, irmãos, talvez 100% dos problemas da igreja. Porque vou sair dessa igreja porque aqui ninguém me ama. Vou sair dessa igreja porque aqui ninguém me ama. Se você permanecer no amor do Filho, você não vai precisar, irmãos, da carência do amor de ninguém. Porque eu permaneço no amor do Filho. E isso me é suficiente. Por isso que Jesus era o ser mais determinado, mais focado naquilo que ele está fazendo de toda a terra. Existe um texto em Mateus que diz assim, olha, tendo ele ceado com seus discípulos, aquela coisa linda da Santa Ceia que nós temos, ele foi, compartilhou, partiu o pão, deu a eles de beber, e depois ele falou assim, ó, depois de terem ceado, ele cantaram um hino, entraram no louvor, e o próximo versículo diz assim, mas a partir dessa noite, todos vocês me abandonarão. Todos vocês me abandonarão, porque diz que vocês ficarão como ovelhas que não têm pastor. E ele diz assim, olha, só que não tem problema, porque eu sendo morto e ressuscitado ao terceiro dia, eu vou adiante de vós e vou buscá-los novamente. Já pensou se fosse eu e você, querido? Eu estou fazendo tudo aqui para você, estou dando minha vida por você, estou ensinando você, estou discipulando você, para você me abandonar amanhã. Você não me ama, não me honra, não me respeita, não sabe, não me considera. Nós somos assim, irmãos. Pastores, nós somos assim. Mas Jesus falou assim, depois de tudo que vocês viram, depois de tudo que vocês aprenderam, depois de tudo que vocês experimentaram, eu vou morrer e todos vocês irão me abandonar. Todos vocês virarão as costas para mim. Só que ele diz assim, não tem problema. Porque o que me mantém de pé não é o amor de vocês, é o amor do Pai. O que mantém você de pé, o amor das pessoas, o amor dos amigos, tudo é muito importante, irmãos, e gostoso.
Mas o que te mantém de pé é o amor da sua igreja, o amor das pessoas que estão próximas de você, o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quando eu caminho com Ele, no seu amor eu permaneço, está tudo resolvido. Deus me ama e eu posso experimentar o amor dEle por meio do seu Filho. Que nessa manhã, querido, você possa experimentar isso. Eu não quero me prolongar mais, nós temos a reunião ainda da noite, eu quero só que você pense sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que foi dito aqui todos esses dias, irmãos, e é extremamente importante, pontual. Eu só estou te dando mais uma chave para você conseguir aplicar tudo isso. Para cooperar com você em tudo isso que escutamos esses dias. Amar a Deus é um mandamento, só que amar a Deus é um mandamento e não é um sentimento. Amar a Deus, o que é amar a Deus então? É a habilidade de ouvi-lo e a diligência em obedecê-lo. Quando eu faço isso, permaneço no seu amor. Você vai poder ajudar pessoas na sua igreja, na sua família, que tem essa deficiência. Pastor, mas eu não sinto o amor de Deus. E você vai falar: filho, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Deus ama o seu filho. E você só vai sentir o que você quer sentir. É possível sentir, mas esse amor, se você entrar no filho. E como eu entro no filho? Passe diligentemente a ouvir o que ele está dizendo. E a obedecer à risca ao que ele está te falando. Porque enquanto nós formos uma igreja negligente ao que o Senhor está dizendo, irmãos, seremos uma igreja cheia de medos, de fobias, de desespero, de depressões, de angústias, de gastrite. Mas o Senhor está nos curando nessa manhã. Fica de pé comigo em nome de Jesus.